Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luciana Garten, professora de costura criativa. Ensino você, de uma forma simples e descomplicada, a fazer peças incríveis, úteis e vendáveis, gerar uma renda extra, ajudar no orçamento familiar ou ter como fonte de renda principal a arte da costura criativa. E hoje eu vou te ensinar em um passo a passo detalhado como montar essa linda mala de viagem. Essa mala de viagem é um projeto meu junto com o Pano para Manga e você adquire esse painel maravilhoso através desse site. Então entra aqui e já procura pela coleção Meu Sonho. Você vai ver que riqueza que é esse painel. Aí é só separar os outros materiais e assistir a essa aula. Tenho certeza que você vai colocar aquele toque especial que é só seu, um detalhe único que vai fazer toda a diferença na montagem da sua mala de viagem, seja para você usar, para presentear ou para vender. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Tá curiosa? Quer aprender? Então vem comigo! Vamos iniciar o nosso passo a passo conhecendo esse painel lindo de viver, que eu vou ensinar para vocês como fazer uma mala de viagem única, diferenciada e extremamente versátil. Nós podemos oferecer essa mala tanto para o público feminino quanto masculino. Dá só uma olhada no que compõe o nosso painel. Aqui eu tenho o corpo da peça, frente e verso, as duas partes são iguais. Vou puxar para que vocês possam ter uma visão geral do nosso painel. Aqui eu tenho o canal de zíper, o fole e os dois bolsos. Possui também esse painel alguns elementos que a gente pode estar utilizando para fazer um bolso interno, para estar fazendo um porta-óculos, enfim, peças para complementar a nossa mala de viagem. Esse painel faz parte da minha coleção junto com tecidos Pano para Manga e para adquirir é só entrar nesse site. Antes de iniciar a montagem, fazer o corte do nosso painel para estar estruturando, separa todos os materiais sobre a bancada. Desse jeito aqui, para que vocês possam visualizar e fazer aquela composição linda de viver. Eu até deixei duas propostas de interno para que vocês possam ver. Podemos utilizar o tecido tricoline ou podemos usar uma camurcinha dublada ou até mesmo um cetim dublado. Se você quiser ousar um pouquinho mais, que tal um nylon emborrachado? Vai ficar lindo de viver. É uma proposta que a gente consegue uma versão diferente para cada escolha. Então, não economizem, ousem, façam aquele composê lindo de viver com o painel da mala de viagem. Aqui eu já tenho o meu dubla fácil, que eu vou dublar o meu painel para gerar mais resistência e durabilidade para minha mala. Separei a linha que eu vou utilizar, alça, cursores, zíper, a minha etiqueta para identificar e a minha estrutura principal para essa versão, eu vou estar utilizando a espuma acoplada de meio centímetro. Se você desejar, pode estar fazendo também com a manta R2. Feito a escolha de todos os materiais que serão utilizados na montagem da nossa mala, agora nós vamos iniciar o nosso passo a passo fazendo a dublagem do nosso painel. Após ter feito o corte de todas as partes da nossa mala, vamos dublar o tecido. Então, aqui eu tenho o meu bolsinho. Sempre a gente passa primeiro para deixar ele bem lisinho, bem esticadinho,
antes de fazer a dublagem com o dupla fácil. Aqui eu tenho já meu dupla fácil, que eu corto um meio centímetro maior que essa parte, vou tirar a película e vou posicionar no interno do meu tecido. Então, eu viro ele dessa forma, pego o meu dupla fácil e vou posicionar dessa forma. Vou pegar o ferro e vou aquecer para fazer a dublagem. Olha só como que é fácil fazer a dublagem dessa forma. Já tá pronto, vou pegar agora, viro para o lado da frente e eu já tenho meu tecido dublado. Vou fazer isso em todas as partes. Feito a dublagem de todas as partes da nossa mala, chegou o momento de posicionar o estruturador. Os bolsos não vai estrutura, somente o tecido dublado e o interno. Então, eu vou reservar essa parte. Aqui, eu já adiantei o processo, mas eu vou explicar. Eu escolhi como estrutura principal a espuma acoplada, mas pode ser também a manta R2, como eu disse no início. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecido, todas as partes, e vou posicionar sobre o meu estruturador, que eu vou cortar um pouco maior, exatamente como está aqui. Veja que está maior. Esse é o meu canal de zíper, eu deixei ele sem refilar para poder mostrar para vocês exatamente como está aqui. Eu não refilei para que vocês pudessem ver e não ter dúvida. Eu vou deixar um vídeo que eu mostrei, eu gravei, matelaçando o corpo da peça, que é a parte maior do nosso projeto. Então, sempre quando a gente for matelaçar, e essa dica vale para qualquer projeto, tá bom, gente? Peguem isso e anotem. Nós vamos cortar o estruturador maior do que o nosso projeto e vai fazer a técnica desejada. Nesse caso, como eu tenho uma estampa maravilhosa que me favorece, poupa meu tempo, eu não preciso fazer marcação, apenas me guiei pela própria estampa. Então, primeiro nós vamos fazer a costura tudo de um lado e depois do outro lado. Feito as costuras, nós vamos fazer a costura de segurança em toda a volta para depois refilar o excesso do estruturador que passou. Então, aqui eu já tenho os dois corpos da peça e o meu fole finalizado, pronto para a montagem da mala. Eu vou virar pelo lado interno, porque fica mais fácil de vocês ver e entender. Lógico que a escolha de matelaçar é única, é pessoal e é de gosto de cada uma de vocês. Aqui eu preferi fazer seguindo exatamente a estampa. Caso você deseje fazer somente em um sentido, pode ser também. O importante é ter uma técnica para poder manter o principal junto com o estruturador. Então, eu vou deixar o vídeo onde eu mostro, né, matelaçando essa parte que é a parte maior, para que vocês possam ver e não fiquem com dúvida. Após ter feito a técnica e refilado, nós vamos montar. Essa daqui eu deixei inteiro para poder conversar com vocês e mostrar a importância de ter a sequência certa. O nosso painel, ele vem com um canal de zíper inteiro, exatamente como está aqui. E vocês vão poder observar que tem um pontilhado bem no centro do nosso canal de zíper, porque é aqui que nós vamos cortar para dividir e ter duas partes, para depois posicionar o zíper aqui no centro. Então, observe, eu vou virar pelo lado interno que fica mais fácil de visualizar. Aqui eu fiz todo o matelacê, primeiro de um lado, depois do outro. Antes de dividir, eu preciso passar uma costura na lateral do pontilhado. Faço a costura de segurança em toda a volta e faço também aqui na lateral do pontilhado central, para que eu possa dividir com segurança
esse meu canal de zíper e não desfaça a costura que eu fiz. Então, não esquece de seguir essa sequência, só vai dividir o canal de zíper ao meio após ter feito o posicionamento com o estruturador, ter feito o matelacê e as costuras de segurança. Feito isso, agora chegou o momento. Eu vou refilar, tirando todo o excesso que passou das laterais e dividir ao meio. E agora eu quero que vocês vejam como eu posicionei o material, todo o meu painel, sobre o material interno. Aqui eu tenho apenas 50 centímetros da camurcinha. Então, eu posicionei os dois corpos da peça. Aqui eu tenho o fole, o meu canal de zíper, os bolsos externos e mais esse bolsinho, esse elemento, essa estampa, que eu vou fazer um bolso interno para minha mala. Então, ó, com 50 centímetros da camurcinha, que foi o material interno que eu escolhi para essa versão, é o suficiente para montar a minha mala. Vamos iniciar a montagem do nosso canal de zíper. Então, aqui eu tenho o meu principal já dividido. Vou fazer o corte do meu interno 1 centímetro maior que o principal. Vou pegar o corte do meu zíper, que eu vou medir, deixando uma margem de segurança de 3 dedos para cada lado, para que eu tenha tranquilidade na hora de posicionar os cursores. Vou pegar também o meu suporte de alça. Aqui eu tenho duas opções. Se você desejar finalizar a sua mala somente com a opção de alça de mão, não precisa colocar nenhuma ferragem no suporte da alça. Agora, se você quiser dar mais a opção de uma alça com regulagem de altura, que dê para levar na lateral ou no ombro, a gente pode colocar um quadro e depois fazer a alça separada, ela removível, colocando 2 mosquetões e mais o regulador, ou a gente pode fazer dessa forma, já colocando a alça fixa, tá? Então, eu vou deixar uma forma diferente de finalização para alça com regulagem, para que vocês possam escolher. Então, aqui eu tenho essas duas ferragens que vai compor com o suporte da alça. Tudo separado? Bora iniciar o nosso canal de zíper. Então, eu vou pegar o meu zíper, direito do zíper, com o direito do meu principal. Eu quero que vocês prestem muito atenção na hora de posicionar o zíper, tá? Deixa nessa posição para não errar. O porquê que eu falo não errar? Nós temos aqui uma estampa xadrez e como ela veio inteira e nós dividimos ao meio, para não errar o posicionamento do zíper e colocar de forma errada e que depois desencontra a estampa, é fácil, hein? Por isso, todo cuidado é pouco. Deixa o seu canal de zíper dessa forma, sobre a bancada, pega o seu zíper e vai posicionar primeiro de um lado. Vem aqui, faz o posicionamento direito do zíper com o direito do principal, deixa tudo alinhado, coloca a presilha e passa uma costura de segurança. Feito a costura de segurança, agora nós vamos unir com o interno. Então, vem aqui, faz o posicionamento alinhado, coloca a presilha e passa uma costura. Um arremate no início e outro no final. Agora, eu vou trazer a parte principal para cá, exatamente dessa forma. E vou passar uma costura de pesponto. Só que eu não vou costurar o interno junto, somente o principal com o excesso de material que ficou aqui. Então, eu faço o posicionamento aqui na máquina, dessa forma. Vou iniciar com um arremate e finalizar com outro. Após ter feito essa costura de pesponto, aí eu vou trazer o meu interno para baixo do meu principal, fazer uma costura de segurança em toda a volta para unir o principal com o interno
E aí sim, refilar o excesso do interno que passou. Já temos a primeira parte posicionada, chegou o momento de repetir exatamente a mesma sequência para posicionar o outro lado do nosso canal de zíper. Lembra quando eu falei que é muito importante a gente deixar assim, ó, alinhado para que a estampa tenha a sequência mesmo com o zíper no centro? Se porventura eu não prestar atenção, eu quero que vocês vejam a diferença que dá. Quando eu fizer o posicionamento aqui desse lado, a estampa, ela continua do outro lado. Ela tem a mesma sequência. Se por um acaso eu errar o lado, não vai ficar na ordem. Olha só como fica desalinhada a estampa. Então, é importante a gente prestar atenção para que fique certinho, tá? Então, eu vou vir aqui agora e vou fazer o posicionamento desse lado. Deixo direito com direito, coloco a presilha, primeiro vou fazer a costura de segurança para depois posicionar o meu interno, passar a costura com um arremate no início e outro no final, virar, rebater somente o principal e depois finalizar com uma costura de segurança unindo principal com o interno. E aí eu refilo deixando exatamente dessa forma. E o nosso canal de zíper vai ficar assim. Olha a riqueza desse principal e agora o interno. Vamos posicionar os cursores. Então, eu venho aqui, vou abrir um pedacinho do meu zíper. Eu sempre corto um pedaço do meu lado direito, me facilita. Se você passa de outra forma, não tem problema. Pode passar do seu jeitinho. Vem aqui, ó, coloca primeiro um lado do cursor, chega aqui pertinho e faz o encaixe do outro lado e traz. Verifica se ficou bem certinho, tá? Para que não dê diferença depois. Traz, corta o excesso, deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro, tá? Vamos selar aqui as pontas, para que a gente possa estar posicionando o suporte de alça também. Vou repetir a mesma coisa do outro lado. Então, corta um pedacinho do lado direito, posiciona. Verifica se ficou igual. Traz para o centro. E olha que encaixe maravilhoso desse zíper. E vamos preparar o nosso suporte de alça. Para chegar nesse ponto, eu vou pegar a minha ferragem, cortar 10 centímetros de alça, passar aqui na primeira parte, deixar bem certinho as laterais e passar uma costura. Aqui eu ainda fiz um charminho, tá? Então, eu fechei aqui a parte de baixo, subi, contornei, desci e fiz a costura em X. Agora, é só posicionar uma de cada lado. Deixa uma margem de segurança de meio centímetro, passando do seu canal de zíper e faz uma costura reforçada.
o passo a passo do canal de zíper que vocês acabaram de acompanhar vai ter esse resultado final. Nós utilizamos somente o painel para estar montando o canal de zíper. Agora eu quero deixar mais uma opção para que vocês possam ter a escolha e ver o que agrada mais. Nós vamos colocar um detalhe em sintético como acabamento. E olha só como que vai ficar charmoso. E você vai ter duas opções para escolher como finalizar o seu canal de zíper. Para fazer essa versão, também é simples e descomplicado. Eu já vou posicionar a fita dupla face nas laterais do meu zíper. Eu vou cortar no sintético duas tiras com 4 centímetros de largura pelo comprimento do meu canal de zíper. Aqui eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro para me ajudar na costura, no alinhamento dessa costura, para deixar o mesmo padrão dos dois lados. Isso ajuda bastante. Quem não tem tanta experiência vai se sentir mais seguro fazendo a costura sobre a marcação. Então, fez a marcação, posiciona aqui, ó, alinhado com o canal de zíper e faz a costura. Feito a costura, pelo lado interno, nós vamos posicionar a fita dupla face em toda a extensão para que a gente possa fazer o posicionamento desse acabamento bem certinho, como está aqui. Então, nós vamos virar agora, traz para cá esse sintético, vinca ele, todo o comprimento, para que a gente possa fazer o posicionamento na parte de trás. O meu principal já está pronto, agora eu vou posicionar primeiro o zíper no interno. Então, eu venho aqui com o meu zíper, deixo ele virado para cima, exatamente como está aqui, e vou alinhar com o meu interno. Vou colocar alfinetes e vou passar uma costura aqui, bem na beiradinha, me guiando pela fita dupla face. Vou fazer a costura e depois posicionar o meu principal. Agora, nós vamos tirar essa fita dupla face e posicionar o principal do nosso canal de zíper. Então, vem aqui, retira a película e faz o posicionamento. Deixa o zíper bem esticadinho, tá? E aí, vem alinhando, bem devagar, com calma, com tranquilidade, vem fazendo o alinhamento desse acabamento com o zíper. Mantendo bem retinho, ó. Agora é só ir para a máquina e passar uma costura. Agora, nós vamos pegar o nosso interno e trazer para cá. Vai deixar tudo alinhado e passar uma costura de segurança em toda a volta. Passei a costura de pesponto dos dois lados para destacar ainda mais esse detalhe. Agora, eu vou repetir exatamente a mesma sequência para posicionar o outro lado. Então, aqui eu tenho o meu interno, vou posicionar alinhado e vou passar primeiro a costura. E depois eu venho e posiciono essa parte.
Não esquece de posicionar o suporte de alça, um em cada canto do zíper. Agora nós já vamos fazer a união com o fole. Posiciona o canal de zíper. Aqui vai colocar direito com direito do interno, deixa bem alinhado aqui na ponta, vem com o principal e posiciona em cima. Deixa tudo alinhado, coloca a presilha e faz uma costura. Um arremate no início e outro no final. Nós vamos repetir exatamente a mesma sequência para unir essa parte aqui. Aí é só trazer o canal de zíper alinhado com o interno do fole, dessa forma. Pega o principal, alinha e faz a costura também. Agora, nós vamos passar uma costura de pesponto aqui nessa parte do outro lado também. Eu não vou pegar o forro, tá? Pode pegar? Pode. Se você decidir fazer as duas costuras, o principal e o interno junto, aí é só trazer para cá essa parte e passar a costura. Eu gosto que fique sem a costura, porque aqui eu também não peguei. Então, eu quero manter o mesmo padrão. Vem aqui, deixa o interno para cá, passa a costura de pesponto desse lado, do outro, e depois nós vamos unir o principal com o interno. Somente depois dessa costura de segurança que a gente passar para fazer a união das duas partes, é que a gente refila esse excesso do interno que passou. E agora vamos conversar um pouquinho sobre a finalização desse canal de zíper. Então, aqui eu tenho a finalização usando somente o meu material do painel, e aqui eu finalizei colocando um detalhe em sintético, que poderia ser tecido também. Fazer um composê aqui não teria problema nenhum. Independente do material que eu utilizar como acabamento para esse detalhe, aqui vai ficar na mesma largura. O encaixe com o fole vai ficar perfeito, não sobra e não falta. Agora, se eu fizer a opção de trabalhar somente com o tecido, dependendo da minha margem de costura para posicionar esse zíper, pode ficar um pouco menor, o que vai fazer com que o meu detalhe, o meu efeito trapézio fique mais evidenciado. Se por um acaso eu fizer essa costura do zíper um pouco mais próximo do dentinho do zíper, o que pode acontecer? Vai sobrar um pouco do meu fole, o que não tem problema nenhum. Vocês podem, depois de finalizar a união do canal de zíper com o fole, fizer essa costura, tudo certinho, aí vocês vêm refilando, tirando o excesso que passou do fole para ficar esse acabamento suave e uma modelagem como está aqui. Nesse caso, eu precisei tirar meio centímetro, foi bem pouquinho, 0,25 de cada lado, mas ainda assim foi tirado. O encaixe com o fole, com o acabamento em sintético, como mostrei o passo a passo para vocês, não teve nenhuma sobra. O encaixe foi certinho. Então, eu tenho duas opções de finalização para esse canal de zíper que eu posso estar usando tranquilamente. Tanto nessa versão
que refilou um pouquinho, quanto essa que não teve que tirar nada, o encaixe com o corpo da peça é perfeito. Então, não precisa ter medo. Apenas escolher qual te agrada mais. Finalizar o canal de zíper utilizando somente o painel ou colocar um detalhe como eu fiz nesse caso. E agora nós já vamos montar os bolsos. Então eu faço o corte, mantendo uma margem de meio centímetro em toda a volta, não vou cortar rente à estampa do meu bolso e vou posicionar direito com direito do interno, exatamente dessa forma. Venho aqui, o interno eu corto um pouquinho maior, como vocês podem ver, vou passar a costura com um arremate no início e outro no final. Feita a costura, coloca o interno todo para trás, vem aqui, assenta direitinho e passa uma costura de pesponto. Feito essa costura de pesponto, aí nós vamos descer e contornar todo esse bolsinho com uma costura de segurança. Somente depois dessa costura a gente refila o excesso do interno que passou. Finalizado o bolso, eu já aproveitei para colocar a minha plaquinha de metal, a minha marca, em um dos bolsos, assim já fica indicando qual que é a frente da minha mala, porque tanto essa parte quanto essa são exatamente iguais, o que vai definir a frente e a costa da mala é a nossa marca, e ela é bem pessoal, você pode estar posicionando onde desejar. Vê onde você acha que fica mais bonito e posiciona a sua marca, a sua etiqueta. Aqui, para fazer o posicionamento do bolso com o corpo da peça, é muito simples. Nós vamos encontrar a metade do corpo da peça, fazendo um pique tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, aqui também. Vamos fazer um pique também no nosso bolso, tá? Então, a gente vem e faz o posicionamento. Quando a gente encontra aqui, ó, pique com pique, a gente deixa livre o nosso bolsinho antes de posicionar os alfinetes e a presilha. Por quê? O nosso bolso é uma sequência da estampa do corpo da peça. Então, aí já temos o centro do bolso com o corpo da peça, só resta o alinhamento da estampa. E olha só como que fica lindo, como que é fácil. Só faz o encaixe certinho, ó. Verifica se está dando a mesma sequência da estampa dos dois lados, posiciona os alfinetes, a presilha e aí é só passar uma costura de segurança em toda a volta. Repete a mesma coisa com a parte de trás. Agora nós vamos preparar as alças de mão. Então eu vou fazer 2 cortes medindo 90 centímetros, dobrar ao meio e fazer a primeira marcação com a ajuda do giz panda. Então venho aqui, faço a marcação. Vou abrir a minha alça e a partir da metade eu vou medir 15 centímetros para cá, fazer uma marcação, 15 centímetros para lá e fazer outra marcação. Repete a mesma coisa na outra alça. Aí eu vou para a máquina, vou dobrar ao meio dessa forma, deixar bem certinho e costurar entre uma marcação e outra. Dobro e venho costurando. Vou passar a costura nas duas laterais, tanto dessa alça quanto dessa. Bora lá? Agora nós já vamos posicionar a alça com o corpo da peça e fazer o acabamento dos bolsos, as laterais.
Então, posiciona a fita dupla face bem do ladinho dessa forma, não precisa ser até em cima, apenas acompanha a altura do bolso, posicionando a fita dupla face. Não esquece de selar as pontas das alças, tá bom, gente? É muito importante para que ela não desfie. Aí eu vou tirar a película da minha fita dupla face para fazer o posicionamento da minha alça. A alça, ela pode ser a alça chique ou pode ser a alça cetinada, como eu fiz o outro modelo. As duas vão ficar lindas de viver, tá bom? Então, usa o que você tem aí e capricha no acabamento. Aqui eu tô com a minha alça e eu vou posicionar alinhada com essa margem que eu deixei do meu bolsinho. Por isso que é importante a gente deixar uma margem de meio centímetro de cada lado e não cortar exatamente na estampa. Porque agora eu vou vir com a minha alça, deixo passar um pouquinho aqui na parte de baixo, uma pequena margem, tá bom? Só de segurança para minha alça e vou alinhar com o meu bolso, dessa forma. Colei esse lado e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Venho, faço o posicionamento e a colagem. Vou pegar a minha régua, essa daqui ela tem 2 centímetros de largura, vou posicionar aqui, ó, encostando a minha régua no bolso para fazer a marcação, o retorno da minha costura. Então, eu venho, marco esse lado e o outro também. É só ir para a máquina agora e passar a costura. Aqui, eu vou fazer uma costura reforçada. Então, quando eu subir, eu venho, volto, retorno e desço. E finalizo aqui na parte de baixo também com uma costura reforçada. Repito exatamente a mesma coisa do outro lado e com a parte de trás da minha bolsa. Bora lá? Já temos frente e verso finalizado com as alças posicionadas. Agora nós vamos reservar essa parte para montar o bolso interno. Para fazer o bolso interno, eu fiz o recorte dessa imagem. Ficou com 14,5 de altura por 20 centímetros e meio de comprimento. Vou fazer o corte igual no interno e fazer o posicionamento dessa forma. Direito com direito, vou passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura para que eu possa desvirar. Feito a costura, corta as pontinhas e vamos desvirar. Após desvirar, assenta as costuras com ferro, passa uma costura de pesponto na parte de cima, com um arremate no início e outro no final. Aqui na parte de baixo, na abertura por onde a gente desvirou, deixa bem alinhado, para que a gente possa fazer o fechamento agora com o posicionamento no interno. O interno nós vamos encontrar a metade, fazendo um pique tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E com a ajuda da régua, eu vou posicionar aqui uma marcação alinhada com o pique da metade e deixar 7 centímetros. Então, aqui eu tenho 7 centímetros que eu vou me guiar para poder alinhar, posicionar esse bolsinho para fazer a minha costura. Dobro ao meio, aqui eu tenho a metade, que eu vou alinhar com a metade e vou deixar dessa forma. Vou colocar os alfinetes e fazer uma costura em toda a volta. Um arremate no início e outro no final. Agora, nós vamos posicionar principal com o interno. O meu bolsinho interno, ele vai ficar na parte de trás da minha mala.
Então, eu faço o posicionamento dessa forma, coloco as presilhas, vamos para a máquina, passo uma costura de segurança em toda a volta e somente depois que a gente refila o excesso do interno que passou. Já temos o nosso corpo da peça, tanto o principal quanto o interno posicionado e finalizado. Chegou o momento de unir com o canal de zíper e fole. Então, eu tenho também a minha marcação central na parte de cima e na parte de baixo do corpo da peça e tenho também no meu canal de zíper e fole. Então, vou começar trazendo aqui, ó, para cá desse jeito, para posicionar o direito com o direito. Pego aqui o pique da metade, faço o posicionamento, coloco a presilha, distribuo a parte reta, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Venho aqui, viro, aqui tá meu pique da metade, vou posicionar aqui com a metade, e vou repetir o processo. Distribuo a parte reta e agora eu vou fazer toda a lateral, posicionando as minhas presilhas. Posicionado, agora nós vamos para a máquina e passo uma costura em toda a volta. Vamos repetir exatamente a mesma sequência para posicionar a parte de trás. Primeiro, pique com pique nas metades, depois distribui a parte reta, vem para a parte de baixo, faz a mesma coisa e na sequência as laterais. Agora vamos voltar para a máquina para fazer o fechamento da volta toda. Agora nós vamos posicionar o acabamento. Eu vou utilizar o viés Boneon. Já selei a pontinha, vou posicionar aqui na metade da altura da minha peça, fazer o encaixe, iniciar a costura sempre com o meu acabamento bem esticadinho e fazer todo o contorno. Vou repetir exatamente a mesma sequência para posicionar o acabamento do outro lado.
Aqui está finalizada a nossa bolsa, já com o acabamento posicionado dos dois lados. E agora nós vamos desvirar a nossa mala. Agora nós já vamos posicionar a alça com regulagem e ela será fixa. Então é muito importante que a gente corte a medida total da nossa alça. Nesse caso eu cortei com 1,5 m. Vou pegar um regulador, passar por dentro, venho aqui novamente. Não me esquece de selar as pontas, tá? Tanto desse lado quanto do outro. Fez a passagem, dobra um pedacinho e vem para cá. Agora eu vou para a máquina e passo uma costura reforçada. Já fizemos a costura, agora eu vou virar desse lado, como se fosse o interno. Aqui está a frente da minha mala. Eu vou passar por dentro dessa outra parte da minha ferragem. Então, o lado que é o interno da minha alça vai ficar virado para mim. Então, eu venho aqui, puxo a minha alça, vou passar de cima para baixo, dentro dessa primeira parte da minha ferragem. Passo aqui, ó, deixo bem esticado, venho no meu regulador da alça, passo por dentro dele, aqui. Estico novamente, sempre conferindo se não ficou nenhuma dobra, tudo certinho. Agora eu vou passar do outro lado. O outro lado, a passagem vai ser de baixo para cima. Então, eu vou pegar aqui a minha lateral, vou passar nessa parte de baixo, vou aumentar um pouquinho aqui, ó, de baixo para cima, desse jeito. Faço uma dobrinha e trago para cá. Agora vou para a máquina e passo uma costura reforçada para finalizar o posicionamento da minha alça com regulagem. E aqui está a nossa aula finalizada, o nosso painel da mala de viagem. Para você adquirir esse painel lindo de viver com essa estampa exclusiva Luciana Angarten e pano para manga, é só entrar nesse site e já garantir o seu painel. Usem e abusem da criatividade. Nós conseguimos montar essa mala de viagem colocando o nosso toque especial, aquele detalhe único que é nosso. Aqui duas propostas, alça cetinada com detalhes em montana e ali eu tenho a alça chique, mas coloquei o sintético para fazer o acabamento do meu canal de zíper, que ficou extremamente charmoso. Então é mais uma opção para que vocês possam estar escolhendo de qual forma irão finalizar. Um beijo enorme para todo mundo, fica com Deus, sucesso nas vendas da mala de viagem!